Semana passada, a Jovem Pan publicou um editorial que pareceu para muita gente que a emissora de rádio simplesmente abandonou o bolsonarismo, jogou o Bolsonaro na fogueira e agora vai se afastar da visão governista. Eu queria pôr para vocês aqui o vídeo, com o jornalista falando, lendo o editorial, mas acho que eu não posso pôr aqui porque a Jovem Pan é famosa por tesourar os vídeos que usam trechos de programação deles. Inclusive, não apenas isso, mas também de vídeos que eles usam de outros veículos de comunicação. Quando teve a CPI da Covid ano passado, por exemplo, o Clayson foi alguém que denunciou isso, eles estavam requerendo direitos autorais de canais no YouTube, aqui também aconteceu isso, de canais no YouTube que estavam usando trechos de vídeos da TV Senado, como se fossem deles esses vídeos, Então assim, eu não vou usar esse trecho aí porque, sinceramente, há uma grande chance da Jovem Pan tesourar o vídeo aqui. Mas eu vou ler para vocês aqui o editorial e refletir um pouquinho sobre esse assunto e tentar entender se de fato a Jovem Pan abandonou o barco do Bolsonaro ou se ainda está lá, só que com outros objetivos. Mas antes disso, já curta esse vídeo, deixa aqui embaixo no comentário uma boa semana, um bom dia, como que você está por aí, e também se inscreva no canal, lembrando-se de ativar o sininho, porque isso é muito importante, pois toda vez que sair um vídeo novo, vai te enviar a notificação. Então isso é importante para ajudar a impulsionar o canal. Então vamos falar sobre o editorial da Jovem Pan da semana passada. Eu vou ler para vocês aqui e vamos comentando algumas coisas que foram surgindo no caminho aqui. Editorial do Grupo Jovem Pan. Estamos nos aproximando de mais uma eleição, um período em que reafirmamos nosso compromisso com a democracia e com o fortalecimento de nossas instituições. Não há espaço para cortinas de fumaça que tiram o foco do debate público sobre os temas de real interesse. Não há espaço para descredibilizar o processo eleitoral com falácias. Acreditamos em nossas instituições e no respeito entre os poderes, para que cada um cumpra autonomamente com seu dever constitucional, sem interesses particulares ou sucumbiremos enquanto nação. E nós não queremos isso. O compromisso daqueles que ocupam cargos públicos ou que almejam ocupá-los após as eleições deste ano deve ser o de defender o Estado democrático de direito, a independência entre os poderes e o de respeitar as instituições. Qualquer manifestação contrária a esses princípios não tem e não terá o apoio do Grupo Jovem Pan. Ao longo de 80 anos, a Jovem Pan se pautou por esses princípios e tem um compromisso inegociável com os interesses do país, com a defesa da democracia, com as liberdades de expressão e de imprensa. Somos contra a incitação à violência, porque o caminho para o crescimento econômico precisa de estabilidade, não de turbulências. Temos inimigos reais que precisam ser combatidos com ações efetivas e não com discursos falaciosos que incitam grupos políticos e ideológicos, mas que não entregam resultados efetivos para o povo que quer trabalho, saúde, segurança, educação e prosperidade. Nossos microfones vão continuar mostrando os fatos, ouvindo as versões e ajudando nossa audiência, no rádio, na televisão e na internet, a formar opinião sobre os temas de interesse nacional. Todos aqueles que estão dispostos a discutir os caminhos do país têm espaço em nossos jornais e programas. A premissa para ocupar esse espaço é o respeito. Nossos jornalistas e comentaristas gostam de total liberdade para emitir opiniões, encontrando na ética profissional e nas leis os limites para que essas opiniões sejam emitidas. Contemplamos os mais diversos espectros políticos e ideológicos, bem como as mais distintas visões de mundo em nossos quadros. Essa pluralidade revela nosso compromisso com o debate público e com a liberdade de expressão. Mas é preciso reiterar, jornalistas, comentaristas e convidados não refletem a posição do Grupo Jovem Pan enquanto instituição. Bem, é um texto, politicamente correto. É um texto que segue aqui um padrão, um critério aqui de respeito à democracia, às instituições, ao jogo democrático, ao respeito ao outro. Ou seja, é um texto polido, mas que é refutado pela realidade. Bem, primeira coisa, A Jovem Pan desembarcou ou não do bolsonarismo? Eu acho que não. Eu entendo que não, porque isso aqui, como eu falei, é contrariado pela própria realidade. Quando eles vão lá e tiram um corpo fora e dizem o seguinte, olha, temos comentaristas aqui que expressam suas opiniões particulares, mas isso não expressa a opinião do Grupo Jovem Pan, não dá. Aí é difícil separar, porque
Vamos pensar aqui, a gente tem na Jovem Pan atualmente, né? Augusto Nunes, Rodrigo Constantino, tem o Adrilles, tem a Zoe Martinez, tem o Caio Coppola, entre outros, que são defensores incondicionais do bolsonarismo. São pessoas que se desdobram, entre outras, né, como eu falei, aqui eu citei só as principais, que se desdobram para defender o Bolsonaro. E quando eles fazem isso, eles estão defendendo uma figura que, em essência, é antidemocrática. Alguém que se comporta justamente do modo que eles dizem condenar. E aí é o seguinte, olha, durante 1 ano e meio eu publiquei artigos e vídeos na Carta Capital. Se por acaso eu fosse lá e fizesse um vídeo ou um texto dizendo coisas horrendas, coisas absurdas, vamos supor que eu fizesse um artigo defendendo que alguém fosse lá e matasse o Bolsonaro, por exemplo. Vamos supor aqui, né, que eu fizesse isso. O meu editor ia olhar esse texto e falar o seguinte, ou esse vídeo, e dizer o seguinte: não, eu não posso publicar isso aqui. Isso aqui vai dar rolo pra gente, isso aqui a gente vai acabar sendo processado, alguma coisa vai acontecer. Eu não posso publicar um texto como esse. Ou se eu fosse lá e incitasse violência de oposição ao Bolsonaro contra bolsonaristas. O editor não ia deixar eu publicar isso. Porque, é claro, por mais que a opinião seja do comentarista, e há uma grande independência nesse sentido, por exemplo, em 1 ano e meio, jamais alguém da Carta Capital veio me dizer o que eu deveria escrever ou o que eu não poderia escrever, jamais. Se eu quisesse ir lá na Carta Capital e criticar a esquerda, por exemplo, eu poderia. Ninguém ia me proibir de fazer isso. Mas é claro que há limites óbvios. Você não pode defender políticas que são destrutivas, corrosivas em relação à democracia. Você não pode ser negacionista, por exemplo, no jornal. Não deveria ser permitido, pelo menos, que alguém vá lá e contrariasse normativas de saúde, contra a máscara, contra a vacina. E fizeram isso no Jovem Pan. Comentaristas do Jovem Pan foram lá contra o lockdown, contra a quarentena. É claro que, como eu falei, a voz individual de cada um dos participantes ali não representa de fato a instituição, mas quando eles resolvem contratar vários comentaristas que defendem uma pauta bastante alinhada com aquilo que eles condenam nesse editorial, eles estão chancelando esse discurso. E mais do que isso, pagam muito bem para essas pessoas falarem isso, defenderem o Bolsonaro, defenderem a corrosão democrática, defenderem, inclusive, o questionamento das urnas eletrônicas, de que podem ser fraudadas. Eu não sei se eu posso revelar os valores aqui, mas quando o Constantino me processou, a mim e um monte de gente, né, a Anitta, Tico Santa Cruz, Vera Magalhães, entre outras pessoas, porque supostamente a gente seria uma quadrilha de canceladores virtuais, quando ele processou a gente, ele revelou os valores que ele ganhava. E ele ganha muito bem para falar as merdas dele no Jovem Pan. Ganha muito bem. Ganha mais do que um professor universitário titular. A média, pelo menos, né, salarial de um professor universitário. Isso porque é um trabalho dele, é um dos locais no qual ele comenta. Porque há vários outros jornais no qual ele comenta também e que vão somando e dão um valor exorbitante. Então, assim, a Jovem Pan paga muito bem para que pessoas como Constantino ou como Caio Coppola passem pano todos os dias pro Bolsonaro, para as falas mais esdrúxulas do Bolsonaro. E daí eu quero reler alguns trechos aqui, porque simplesmente daí não dá. Ó, vamos ver aqui, olha. Esse trechinho aqui é ilustrativo, né? A premissa para ocupar esse espaço do Jovem Pan é o respeito. Atualmente, eles têm um jornalista lá, que é Augusto Nunes, que deu um soco na cara de um entrevistado, que foi o Glenn Greenwald. Como assim a condição mínima, básica, é o respeito? A Jovem Pan tem um funcionário, um jornalista, que agrediu um entrevistado dentro da emissora. E está lá trabalhando ainda. Ou outros casos, né? Por exemplo, o próprio Constantino, que agora nos processa, né? O Constantino, ele foi afastado ou demitido das emissoras e dos jornais por qual ele escrevia, porque ele disse uma coisa que era inaceitável. Ele disse lá, basta lembrar aqui sobre o caso da Mariana Ferrer, que se a filha dele fosse violentada, que ele perguntaria o que ela fez, se ela bebeu, que ele daria uma bronca na filha. Ele falou isso. Ou, por exemplo, né, recentemente outro caso que foi o do Adrilles, que supostamente fez um gesto nazista após um quadro de comentários. Foi afastado e está de novo lá agora. Então esse editorial do Jovem Pan é um editorial para inglês ver. É um editorial para dizer o seguinte: olha só, a gente aqui está apoiando o Bolsonaro com nossos comentaristas, com nossos jornalistas, mas nós não estamos apoiando o Bolsonaro. Talvez seja uma preparação já, talvez seja, né, uma preparação já para o próximo ano. Ou seja, perdendo o Bolsonaro, aí gradualmente começa a filtrar um pouco ali, começa a gradualmente mudar um pouco o perfil dos comentaristas, jornalistas, e aí vai se realinhando talvez a um centro-direita, né, menos radical, menos extremista. Mas a Jovem Pan levou várias vezes para ser entrevistado no programa o Olavo de Carvalho, um negacionista, sabe, um sujeito delirante que falava coisas mais absurdas que você pode imaginar. Então não dá para dizer que
Não dá. Então esse editorial não cola. Não cola. Não sei se convenceu alguém. E aqui é importante falar uma última coisa, né, antes de encerrar o vídeo, sobre essa noção de democracia e de espaço democrático, debate democrático. Porque existe uma falsa noção de que o debate democrático é aquele que permite todas as vozes falarem o que bem entenderem. Isso é falso, isso não é realidade. O espaço democrático tem limites. Tem limites que são vozes que muitas vezes atentam contra o espaço democrático. Então, sim, a democracia não permite com que ataques à democracia sejam realizados, porque essa é a base de sustentação, é a base de permanência do sistema. Se você tem vozes antidemocráticas se expressando e atacando a democracia, isso vai levar ao fim da democracia. É um dos paradoxos, inclusive, né? O Popper enuncia vários paradoxos no livro dele, e um deles é o da democracia, que democracia tende a levar ao fim da democracia porque vozes antidemocráticas chegam ao poder e destroem a democracia. Mas não apenas isso. Se você pensar no modelo democrático puro, democracia direta, alguém que menciona isso é o Tocqueville no livro dele Democracia na América. E ele fala da tirania das massas. E vamos supor aqui, vamos pensar num cenário hipotético, que não tem nada a ver com o Brasil de hoje. Não tem nada a ver com o Brasil de hoje. Nenhuma relação. Vamos pensar num país que tenha um grande grupo de fundamentalistas religiosos cristãos. Crescente grupo, inclusive. E esse grupo de fundamentalistas cristãos, eles começam a se organizar para pôr em cargos de poder, para pôr em cargos eleitorais pastores ou outros fundamentalistas religiosos lá, cristãos. E daí, o que acontece? Esse grupo, que nem sempre é a maioria, muitas vezes, pode ser uma minoria, mas uma minoria organizada, ou muito mais organizada do que a maioria difusa, que não tem muito, muito propósito, ou muita clareza ideológica, essa minoria organizada, ela começa a pautar o debate. Ela começa a eleger políticos, esses políticos começam a passar leis que favorecem essa minoria organizada. Essa minoria organizada consegue eleger um presidente, e esse presidente começa a pôr no Supremo Tribunal Federal ministros terrivelmente evangélicos. E aí, gradualmente, essa minoria que vai crescendo, porque na medida que vai dominando o debate, também vai aderindo novas pessoas, né, vai traindo novas pessoas para esse movimento, isso vai crescendo e começa a criar leis, ou revogar leis, que afetam a vida de minorias. Então vamos supor que você tenha lá um bloco de deputados fundamentalistas cristãos e que se opõem radicalmente à homossexualidade. E daí eles começam a criar leis que proíbem casamento gay, por exemplo, ou que proíbem, sei lá, certas coisas relacionadas aos gays. Essa minoria organizada, ela está exercendo a democracia, porque é uma organização dentro da democracia. Basta te pensar numa frase dita pelo Bolsonaro na campanha eleitoral de 2018, que eu vou pôr para vocês aqui, porque tem tudo a ver com isso. Vamos ouvir aqui Bolsonaro falando sobre maiorias contra minorias. Como somos um país cristão, Deus acima de tudo. Essa historinha de Estado laico não, é Estado cristão. Vamos fazer o Brasil para as maiorias. As minorias têm que se englobar as maiorias. A lei deve existir para defender as maiorias. As minorias se adaptam ou simplesmente desaparecem. Porque ele pensa, né, ou ele imagina, ou ele acredita que no Brasil a maioria dos brasileiros é de fanáticos religiosos, ou seja, pessoas que querem usar sua religião para oprimir todo mundo que é divergente. Na democracia pura, na democracia, direta, essa é a lógica. A lógica é a maioria determina os rumos de toda a sociedade. Alguns dos pais fundadores da democracia americana, eles tinham receio da democracia. Eles se opunham à democracia, porque a democracia podia levar nesse sentido. Eles também desconfiavam por outras razões, mas uma delas era essa. Então o que existe é um modelo constitucional, que é direito de escolha, as pessoas podem eleger os seus candidatos, mas também há certos direitos que resguardam o direito de todos os cidadãos, maioria ou minoria. É por isso que existe uma Constituição. Porque a Constituição ela protege o seu direito como cristão, o direito daquele outro como muçulmano, o direito daquele lá como ateu, o direito daquele outro como espírita ou umbandista. Pela Constituição brasileira, um grupo religioso, por exemplo, não pode oprimir os outros. É isso que protege contra a tirania das massas, a tirania da maioria ou da turba. Porque a democracia por si próprio, sem freios,
Ela permite esse tipo de coisa. Ela permite que a maioria sufoque os demais grupos, ou uma minoria organizada, que consiga distorcer o debate. Portanto, a democracia, assim como o livre expressão, assim como outros direitos, eles são coagidos e são constrangidos por limites. Limites do que é democracia, até onde a maioria pode determinar, e aí tem leis que são inconstitucionais. Vamos supor que esse grupo fundamentalista religioso resolva criar uma lei que determine a execução de gays no Brasil. Vamos supor que isso seja cogitado, essa lei não passará porque é inconstitucional. É a Constituição, em grande medida, que protege contra abusos da democracia. E um debate no qual você põe todas as vozes para debater, põe neonazistas, supremacistas brancos, põe homofóbicos, põe, sei lá, qualquer outra coisa que você possa imaginar, isso não é um debate democrático. Isso é um debate contaminado, isso é um debate tóxico que corrói a democracia, que põe em risco a vida de pessoas, de minorias, de grupos historicamente oprimidos. É só importante ressaltar isso aqui, né? Porque a democracia ela não vale tudo, não vale tudo. Não vale tudo na livre expressão também. Não vale tudo. Bem, me digam o que vocês pensam sobre esse editorial da Jovem Pan. O que isso quer dizer? Se eles estão desembarcando do bolsonarismo, se eles estão fazendo uma manobra aqui para tirar o corpo fora, se eles estão, sabe, dando com uma mão, tirando com outra. O que isso quer dizer? O que vocês entenderam a partir disso? Vou pôr para vocês aqui no link a reportagem, né, o editorial deles, para que vocês possam ver e ver o vídeo também. Me diga o que vocês pensam no comentário, deixe joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau!